Olá, recebemos hoje, na série de entrevistas que comemora os 50 anos da revista Exame, o cientista político e sociólogo Bolívar Lamonnier, uma das cabeças mais brilhantes do Brasil, analista da nossa cena política e que acaba de lançar um livro muito interessante, Liberais e Antiliberais. Tudo bem, Bolívar? Tudo bem, André. É um prazer participar aqui dos 50 anos da Exame. Prazer estar com vocês. Explica pra gente, qual que foi a ideia por trás do livro, Liberais e Antiliberais? No fundo é muito simples. Quer dizer, os historiadores e sociólogos, em geral, contam a história do século XX como uma luta de direita e esquerda. É como se houvesse fascismo e comunismo. E o liberalismo, que é a maior parte do mundo, né? O maior número de países, a história talvez mais importante, fica de lado. É como se fosse uma coisa fadada a desaparecer, enquanto fascismo e comunismo seriam forças ascendentes. Ora, olhar o século XX dessa maneira é um disparate, né? Então eu resolvi contar trazendo o terceiro ator. Quer dizer, existe o liberalismo e existem os antiliberalismos, que são o fascismo e o comunismo. É legítimo juntar fascismo e comunismo no mesmo saco? Eu digo, ambos são contra a democracia representativa, são contra as liberdades, são contra os mercados, são contra o indivíduo autônomo na sociedade, são muito semelhantes, diferem no nível abstrato dos fundamentos filosóficos últimos, que nunca tiveram grande importância também na vida prática, né, dos regimes. E por que como você explica que o comunismo, o socialismo, acabaram historicamente tendo uma apreciação muito mais positiva do que o fascismo, que é uma unanimidade, né? Ninguém se diz fascista alegremente, mas muita gente até hoje, enfim, existe partido comunista em vários lugares do mundo e tal. Por que historicamente sobreviveu uma visão mais positiva? Bom, em primeiro lugar, o fascismo derrotado na Segunda Guerra Mundial acabou como movimento político organizado. Graças a Deus. Graças a Deus. Em segundo lugar, o comunismo, bem ou mal, com todas as ressalvas, ele falava em justiça, quer dizer, ele apela para o lado emocional, romântico, altruísta das pessoas. Ele tem um fundamento filosófico 50 vezes mais importante do que o fascismo, né? Há o que ler quando se fala em comunismo. O fascismo não há quase nada para ler. A figura do Mussolini, do Hitler e o resto não interessa. E, em terceiro lugar, o comunismo, veja, implantou-se num grande número de países, né? Gerou pelo menos duas superpotências, a União Soviética e a China. Então é natural que o comunismo tenha ficado na memória histórica como uma coisa importante, até hoje seja objeto de discussão, e é justo que seja. O comunismo ainda hoje, essa China que a gente vê aí, tem alguma força, ainda tem alguma importância? Ou a China já não tem mais nada de comunista e nenhum outro país relevante ainda se diz comunista? Eu acho que alguns países, a China, Cuba e tal, que se dizem comunistas até hoje, são dirigidos por partidos comunistas, mas perdeu o atrativo intelectual, né? Quer dizer, em cada país do Ocidente é uma meia dúzia de gatos pingados, uma pequena franja intelectual aí no meio universitário, que ficam ainda pensando nessa utopia do comunismo. Mas não tem o atrativo que teve entre as duas guerras, no caso do fascismo, e após a Segunda Guerra, no caso do comunismo. Isso é absolutamente inegável, né? Você veja que até por volta de 1970, cada livro sobre marxismo que saía lá na França, nós íamos correndo para a livraria para comprar. Aquilo era um objeto de reflexão. Hoje, realmente, não há mais atrativo nenhum. Agora, isso não quer dizer, e aí está o motivo do meu livro, não quer dizer que as pessoas tenham se esclarecido a respeito dos fundamentos do liberalismo, né? As pessoas têm aquela ideia de que liberalismo é o Estado ausente, é o Estado gendarme, né? É o Estado que contra a redução das desigualdades. Quer dizer, uma bobajada do século XIX que, infelizmente, sobrevive. As pessoas, em geral, não procuram estudar com seriedade os fundamentos filosóficos, né, do liberalismo político e, portanto, da democracia, e tampouco do liberalismo econômico, e assim um pouco mais estudado, porque os economistas tratam disso. Mas ainda assim é surpreendente, muitas pessoas se surpreendem quando vão para o Adam Smith, para suas leituras, e veem que ele tem muito pouco daquele estereótipo do laissez-faire, de toda aquela, quer dizer, uma visão
talvez muito mais humanista do que muita gente acredita ser sim. o liberalismo econômico extremo. Sem a menor dúvida. Quer dizer, num país como o Brasil, a maioria das pessoas que tomou conhecimento por alto da história do liberalismo tomou conhecimento através de escritores fascistas ou assemelhados ao fascismo. É preciso sempre ressaltar que o Brasil resulta de 3 correntes intelectuais, 4, muito poderosas. A primeira é o liberalismo, que vem da independência. Em segundo lugar, o pensamento extremamente conservador, estatizante, que vem de Portugal, que vem da Península Ibérica, estudado pelo Raimundo Faoro, entre outros. Agora, na primeira metade do século XX, aí que está o ponto que muita gente não presta atenção, nós tivemos um afluxo muito grande de influências proto-fascistas. Quer dizer, o fascismo, antes de chegar ao poder, tinha uma grande produção intelectual na Itália, na Espanha, absorvendo muito do pensamento alemão, e isso teve uma influência muito grande no Brasil. Isso chegou muito, por exemplo, através da cadeira de teoria do Estado nas faculdades de Direito. A influência disso foi muito maior do que as pessoas possam imaginar. Aí, depois da Segunda Guerra, nós tivemos uma amálgama do marxismo com o nacionalismo. Esta foi a principal influência na minha geração, talvez na sua, após a Segunda Guerra Mundial. Isso está aí até hoje, né? E qual que é o debate hoje? Você acha que essa dicotomia liberais, antiliberais, ainda é uma coisa importante para a gente entender o Brasil de hoje? Para mim é a mais importante, né? É a mais importante. Primeiro nós temos que entender que a democracia pode-se dizer que está em crise no momento, que é imperfeito, pode dizer o que quiser, mas é o nosso destino, entende? Você não consegue, em hipótese alguma, colocar um regime autoritário estável e duradouro numa sociedade já muito plural, né? Que já tem uma longa tradição de liberdade, até um pouco iconoclasta, como é o Brasil. Você não consegue. Você pode tentar, vai usar muita violência e vai dar errado, né? Vide Venezuela e outros. Na economia, é parecido, quer dizer, nós temos que reformar o Estado patrimonialista, né, a noção nacionalista, estatizante, que herdamos lá dos anos 50. Isso vem de um jeito ou de outro, vem pela força das coisas, né? Nós estamos aí discutindo imposto sindical, né? É uma excrescência, um disparate, alguém defender um negócio desse, entende? Arrancar a força do bolso dos assalariados um dia de trabalho para sustentar sindicatos que, em 95% dos casos, são de fachada, né? Uma casta de pelegos vive às custas de um imposto, de uma contribuição cobrada à força das pessoas, imposto, por isso que chama imposto, né? Então, veja, o indivíduo, o cidadão, pode não gostar de um sindicato, pode até detestá-lo, pode discordar de tudo que ele faz, mas tem que contribuir para a sustentação dele. Então, isso não tem o menor cabimento. Discutir reforma da Previdência. Olha, a população brasileira envelheceu, né? Menos gente nascendo e quem está vivo morrendo mais tarde. Então, se você quer a sua aposentadoria garantida até o fim da sua vida, você tem que trabalhar mais alguns anos. Isso é o óbvio ululante. Então, o que você tem que discutir? Você tem que fazer o ajuste fino das regras de transição, né? Para isso, o Congresso Nacional é o foro adequado. Você acha que ainda falta no Brasil um espírito democrático no sentido de respeito ao outro, respeito às diferenças? Porque isso é uma coisa que tem sido muito dita sobre o momento atual. Quer dizer, vivemos uma era de extremos em que as pessoas vão se fechando no seu próprio grupo, todo mundo pensa igual e o outro a gente simplesmente não aceita. Na minha visão, eu acho que você tem os dois processos, os dois movimentos caminhando ao mesmo tempo. Porque, de um lado, há cada vez mais esse respeito, né, essa ética democrática. Por outro lado, desde 2, 3 décadas atrás, surgiu no Brasil um movimento, vamos dizer assim, um setor político, cujo epicentro é o PT, mas não só o PT, CUT, etc., que não se compreendem direito, né? Eles não sabem direito o que pensam. Eles acham que são marxistas. Não, eles não são nada disso, eles são anarcossindicalistas. Entende? Eles pensam de acordo com aquele autor francês, o Georges Sorel, das Reflexões sobre a Violência. Quer dizer, a violência nas ruas, a greve violenta, como uma forma de educar a burguesia, uma pedagogia para o capitalismo. Isso é o que eles pensam, na verdade.
Em qualquer outro ponto, eles não se parecem nem com o marxismo, nem com o liberalismo econômico, nem com coisa alguma. Não há pensamento nenhum. O Lula representa alguma ideologia? Óbvio que não, ele é um populista, ele quer exercer o poder, ele é popular, ele é carismático. Tanto poderia ser nesse formato ou em qualquer outro. Né? Quer dizer, o PT e esse agrupamento que eu estou falando não percebe que se tornaram anarco-sindicalistas e com isso estão resvalando visivelmente para a violência. Estão radicalizando a sociedade cada vez mais. Tornaram a sociedade extremamente rancorosa. O Brasil nunca foi uma sociedade dividida, ressentida, áspera e amarga como é hoje, por causa desse glissement, dessa derrapagem para a violência deste setor político.